Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis Andando em Amor. Esta é a lição número 13. O amor gera frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ao longo deste trimestre, estudamos sobre várias características do amor de Deus. Para encerrar este ciclo, teremos uma visão ampla do amor como fruto do Espírito Santo. Sem ele é impossível refletir o verdadeiro cristianismo. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos conduzir, se o Espírito Santo não nos separar, se o Espírito Santo não nos ensinar, entre tantas outras coisas, nós não conseguimos viver uma vida plena no sentido cristão da palavra. Porque o cristão, de fato, ele não é o cristão, não é pelo fato de ele ir à igreja todos os dias, ou ser cristão dentro da igreja, somente dentro da igreja. A vida cristã, ela é o cotidiano, é como eu sou todos os dias, em todos os momentos do dia, em toda a minha carreira, e não se remete apenas ao momento que eu estou dentro do templo. Então, eu, como templo do Espírito Santo, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Ora, se eu aceitei a Cristo como Salvador, o Espírito Santo eu sou o templo do Espírito Santo. Mas se eu não entro no sentido de me comportar diante do Espírito Santo com santidade, o Espírito Santo certamente se afastará. Portanto, nesse sentido, eu serei apenas um religioso que vai à igreja e não um verdadeiro cristão, um cristão autêntico. Uma outra questão também que é interessante de separar é que muitas vezes as pessoas estão dentro do templo, muitas vezes até mesmo até sendo usado pelo Espírito, né, ou dando lugar ao Espírito, né, como nós gostamos de falar, mas em casa ou na sociedade, ou ambas, né, ele não dá testemunho de cristão, ele não é o sal da terra. Nesse sentido, ele é uma pessoa que tem até os dons do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito, ou seja, ele não vive o Espírito Santo na sua plenitude. É isso que nós temos que fazer, viver uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes morais e espirituais que aparecem como resultado da atuação genuína do Espírito Santo na vida de quem permanece em comunhão com Deus. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela está tendo uma atuação do Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver uma vida de comunhão, nós não conseguimos viver uma vida cristã na sua plenitude. Porque muitas vezes as pessoas vivem às vezes apenas um evangelho de aparência e não de essência. E qual é a essência do cristão? A essência do cristão é o Espírito Santo. Davi certa vez disse em Salmo 51:10, não retire de mim o seu Espírito Santo. Por quê? Porque quando o cristão perde o Espírito Santo, a presença do Espírito, quando o Espírito não o guia mais, quando o Espírito não o ensina mais, quando o Espírito Santo retira-se dessa pessoa, essa pessoa já não tem mais o Espírito Santo, portanto, então ele não tem mais a essência do Evangelho, então ele vai viver somente uma vida vazia. Ele pode até ter aparência de cristão, mas ele na verdade ele não é cristão. Portanto, o fruto do Espírito, ele traz isso, né? Ele traz essa virtude, né? Que a pessoa que é cristã é diferente. Por que ela é diferente? Porque pelo fato do Espírito Santo habitar nela. Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem gozo, tem paz, tem fé, tem mansidão. Então, esses frutos do Espírito, né, na verdade, o fruto do Espírito é singular, é bom deixar claro isso também. Eu já vou falar sobre isso. Então, isto é o ponto do Evangelho. O Evangelho, né, a pessoa cristã, ela precisa ter comunhão com Deus, viver na plenitude do Espírito. O amor como fruto.
A expressão correta é fruto e não frutos, pois ele se refere a um fator determinante e relativo de um caráter. Pois bem, a questão do espírito, por que a diferença, né, entre fruto e frutos? Não existe os frutos do espírito, é apenas o fruto do espírito. Imagine que você pegou uma laranja, você corta essa laranja ao meio, você vê que ela tem 9 partes, 9 gomos. Imagina agora que cada gomo desse é uma parte do fruto da laranja, não é assim? Assim também é o fruto do Espírito. Para ter um fruto inteiro tem que ter as 9 partes, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então aquelas 9 partes faz um fruto. É isso que é o fruto, o amor como fruto, né? Então nós temos que ter estas qualidades, estas características, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e temperança. A temperança, talvez essas aqui talvez seja uma das mais difíceis de lidar em questões, porque na verdade o fruto do Espírito ele traz mais a ideia de caráter da pessoa, ou seja, fala o amor. Sou eu quem tenho que amar o próximo, então o amor tem que vir de mim. O gozo, né, ou a alegria também tem que vir de mim para alguém. A questão da paz, eu preciso ter paz com o próximo. A longanimidade ou paciência, eu preciso ter paciência com o próximo. Né? A benignidade, eu preciso aqui a benignidade, a bondade, que praticamente é a mesma coisa, também sou eu com outra pessoa. Eu tenho que ter fé no Senhor. Eu preciso ser uma pessoa de mansidão e ter temperança, saber falar com um e com o outro. Então veja que tudo que vem do fruto do Espírito vem de mim. Ou seja, somos nós quem desenvolvemos esse negócio. Então é muito mais difícil. Por quê? Porque isso vem do meu caráter. É o meu caráter que vai distinguir, né, se eu vou conseguir desenvolver bem ou não esse negócio. Porque são 9 partes aqui muito complexas, muito difíceis. Então, somente com o Espírito Santo que nós conseguimos ser moldado com o Espírito, né? Ou melhor, ter o nosso caráter moldado, né? É o Espírito Santo que molda esse nosso caráter. Porque, de modo geral, eu só vou amar aquela pessoa que me ama, de modo geral é assim. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia diz que nós temos que amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. Então, somente com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo amar o meu inimigo. E o inimigo é bom deixar claro aqui que é uma questão humana, meu inimigo humano. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Dele procede tudo o que é bom, perfeito e agradável. Com a desobediência, a natureza humana foi corrompida e o padrão do perfeito amor de Deus implantado no ser humano perdeu-se. Por isso somos assolados com o ciúme, a inveja, o egoísmo, a soberba, o ressentimento, a injustiça, o medo e etc. Então, quando o homem caiu, no caso Adão, o ser humano ele perdeu a essência do amor que Deus colocou nele. Por quê? Por causa da queda, por causa do pecado. E agora com a entrada do pecado no mundo, como é que nós somos assolados? Com a questão do ciúme. Pessoas, por exemplo, têm ciúme uma das outras, né? Tem inveja, principalmente, né? A inveja é uma coisa terrível. O egoísmo, a soberba, ressentimento, injustiça, veja que só coisa ruim, né? O medo, etc. Então, por quê? Porque agora o amor, a essência do amor que estava em Adão, que estava na pessoa humana, né? Em cada um de nós, agora ela se dissipou, ela se perdeu. Agora é muito mais complexo. Agora somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós conseguimos vivenciar de fato o amor. E mais uma vez, é claro, né? Vivenciar o amor na sua prática, né? Não somente na palavra, mas principalmente em ação, né? Em atitude. A superioridade do amor acima dos dons espirituais. Paulo, em 1 Coríntios 12, fala acerca da importância da diversidade dos dons e no capítulo seguinte contrapõe que os dons sem o amor perdem o significado. Por mais que as pessoas tenham os dons espirituais, se essa pessoa não tiver amor, de nada vai valer, de nada valerá. E por que não? Porque o Evangelho ele é pautado no amor. Para eu fazer algo,
para o Senhor, eu preciso fazer pelo amor que eu tenho por Cristo, pelo Senhor. Porque se não for pelo amor que eu tenho pelo Senhor, eu não terei nenhuma recompensa e provavelmente eu vou me perder naquele grande dia. Então, porque sem amor, o que faz? As pessoas praticam iniquidade. Então, se eu não tenho amor, eu vou praticar iniquidade, ainda que seja artificialmente, né? Aparentemente eu esteja fazendo uma boa ação, mas na verdade aquela boa ação tem por profundidade a iniquidade. É como se uma pessoa, por exemplo, trazer aqui uma forma aqui mais simples. Imagina que alguém está namorando e o namorado manda flores para essa namorada, por exemplo, e chocolates. Olha que coisa bonita, parece que ele ama essa menina, mas na verdade ele está fazendo aquilo somente de aparência, mas ele, na verdade ele está traindo essa namorada dele. Mas aparentemente ele a ama, porque levou flores para ela e chocolate. Aqui é mais ou menos, essa é a dinâmica. As pessoas muitas vezes fazem coisas bonitas, belas ações, mas a profundidade é a iniquidade. E a Bíblia diz o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o amor ele tem que estar intrínseco, né? Ele tem que estar junto, dentro de tudo aquilo que eu for fazer para a obra do Senhor. Porque ainda que eu tenha os dons, todos os dons, se eu não tiver amor, de nada irá valer. Então nós precisamos a cada dia mais está afirmado no amor, né? No amor do Senhor, no amor pelas almas, no amor ao próximo. Acima do conhecimento, conhecer os mistérios de Deus e a ciência são aspectos importantes, porém tudo precisa estar regado com o amor. Os mestres e pregadores que transmitem o conhecimento da palavra de Deus precisam, desta forma, estar atentos para agradarem aquele que o alistou para o serviço, pois se houver vanglória com a finalidade de autopromoção, não serão aprovados pelo mestre. Chamar agora a sua atenção para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, né? Professora da Escola Bíblica Dominical, é de muito bom tom aquilo que você ensina. Você ensina a palavra, certamente você ensina a palavra com verdade. Entretanto, nós devemos ter sempre o ponto de que você que é professor, é professora, o principal ponto é o aluno. Você precisa se dedicar ao aluno, mas você precisa fazer isso em amor. O amor pelo Senhor, pela obra, até mesmo pela escola dominical, né? Precisa levar com precisão, levar a palavra do Senhor com graça, né? Graça que eu digo, a graça que vem da parte do Senhor, né? A graça da salvação. Então nós que transmitimos a palavra, nós devemos, principalmente você que é professor, principalmente você precisa ter muito cuidado com aquilo que você ensina, você precisa estar ligado em amor, porque sim, o conhecimento da palavra é importantíssimo que você tenha conhecimento da palavra, mas o conhecimento da palavra de Deus, sem a comunhão com o Deus da palavra, não tem nenhum valor. Então você precisa ter, sim, conhecimento da palavra, mas você precisa conhecer o autor da palavra, você precisa ter comunhão com o autor da palavra. Para quê? Para você ser um professor, uma professora aprovado ou aprovada por Deus, né? Pelo nosso mestre, né? Por Cristo. Acima das obras, quem recebeu e foi transformado pelo amor de Cristo pratica boas obras, porém há aqueles que praticam as obras sem amor e nesse contexto não há proveito algum. Como eu havia falado, há pessoas que fazem aparentemente, né? Manda flores e chocolate para a namorada, mas é só aparência, né? Então, quando alguém faz uma determinada obra, por mais que a obra seja boa, ela em si, em parte, humanamente falando, ela não se perde, é verdade, ela não se perde. Mas, para a questão do Senhor, para a questão da recompensa daquele grande dia, aí esta obra se perdeu. Por que essa obra se perdeu? Porque ela foi feita uma obra sem amor. A obra sem amor, ela não tem nenhum valor. Não para Deus, pode ter para os homens, e de fato para os homens tem muito valor. Uma obra sem amor tem muito valor. Porque uma obra é uma obra, né? Algo louvável. Alguém, por exemplo, alguma família está passando necessidade, alguém foi lá sem amor nenhum e levou ali uma cesta básica para aquela pessoa. Olha que maravilha. Foi sem amor, mas pelo menos ali a obra em si ela não se perde, né? Mas diante do Senhor ela não tem nenhum valor. Por quê? Porque não foi feito com amor. O mais importante é o amor.
O fruto do Espírito nos torna semelhantes a Cristo. Quando aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nós, o fruto do Espírito começa a existir em nosso interior, fazendo com que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo. Sim, o Espírito Santo molda o nosso caráter, como eu falei lá no início. Ele molda, ele começa a transformar. Antes que eu não amava ninguém, agora eu já amo alguém. Eu não tinha paz com ninguém, agora eu começo a ter paz. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai transformando o meu caráter, ele vai moldando, ele vai me transformar. Essa é a ideia principal, né? A essência, né? O Espírito Santo ele transforma o caráter do homem. Então, e por que ele transforma? Para que nós venhamos ficar iguais a Cristo, ter a mesma mente de Cristo, estarmos em comunhão com Cristo, estar andando na mesma direção de Cristo. Ou seja, Cristo quer fazer algo e nós concordamos com aquele algo, nós não relutamos com aquilo, porque estamos com a mesma vontade. E isso vale para nós, para que nós venhamos a cada dia mais ser semelhante a Cristo, como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que continuar fazendo isso, né? Imitando a Cristo. E como é que eu imito a Cristo? Fazendo as coisas que Ele faz, mas eu preciso fazer isso em amor, transformado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito mostra quem somos. Jesus exorta sobre a importância de produzir o fruto do Espírito, ao exemplificar que os falsos profetas são identificados por suas obras. O fruto revela a planta da qual foi originado. Se você, claro, dá bom fruto, então a sua árvore é boa. Exatamente isso. Os falsos profetas, por exemplo, eles são identificados por suas obras, ou seja, por suas más obras, né? Suas obras más, a sua perversidade, a sua iniquidade. O fruto do Espírito, ele, de fato, ele mostra quem somos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós estamos falando muito de algo que não está em acordo com a palavra, ou seja, está em desacordo, não anda com a palavra, então nós não estamos falando do Espírito, nós não estamos falando da parte do Senhor. Então, o que aprendemos com isso? Aprendemos que o fruto do Espírito mostra quem somos. De fato mostra quem somos, porque é o nosso cotidiano, é aquilo que eu faço hoje, é aquilo que eu faço amanhã, é isso que mostra o tipo de cristão que eu sou, se é que eu realmente sou cristão. E esse é o ponto. Então nós temos que ter em nosso coração a raiz do amor, sermos transformados pelo Espírito Santo. Nosso caráter precisa ser mudado, precisa ser transformado, e somente o Espírito faz isso. O fruto do Espírito é o caminho mais excelente. Quando estivermos no céu, em um corpo glorificado, as profecias, os dons de línguas e a ciência irão desaparecer. Mas não o amor, o caminho mais excelente permanecerá. O amor é o caminho mais excelente. Tudo no céu acabará, essas questões de dons espirituais, por exemplo, dons de língua, tudo isso acabará. Mas o amor, ele permanecerá para toda a eternidade. Aí cabe para nós uma reflexão. Como é que eu quero morar no céu se eu não amo o meu irmão, se eu não amo a minha irmã, se eu vivo uma vida completamente fora dos padrões do Espírito Santo? Como é que eu vou morar lá? Não, eu não vou morar. Não é possível morar no céu se não tiver amor. Então nós temos que ter a cada dia mais, sermos mergulhados no amor do Senhor. Nós precisamos ser cada dia transformados para que assim nós venhamos conhecer e vivenciar de fato o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Para concluir, é visível a escassez do amor, não só na sociedade em geral, mas como nas igrejas, infelizmente, né? Precisa ser acordado deste sono profundo em que nós nos encontramos e despertar para que o caráter de Cristo seja restaurado em nós. Manifesto através do seu amor. É necessário revelar de qual árvore fomos gerados através do fruto do amor, ao transmitir paz, bondade e alegria. E você, o que você tem transmitido? Nós precisamos transformar
né, o que nós estamos, né, onde no lugar que nós estamos, nós precisamos transformar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos transforma. Então, o que nós exalamos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, alegria, fé, mansidão, temperança. Por quê? Porque nós somos do Senhor. O Espírito do Senhor está em nós. Então, como nós somos moldados e guiados, ensinados pelo Espírito Santo, a nossa boca falará sempre daquilo que é de cima, sempre das obras do Espírito Santo. Hora da revisão. Número 1. Podendo ser 3 das seguintes opções: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Número 2. É o conjunto de virtudes morais e espirituais que aparecem como resultado da atuação genuína do Espírito Santo na vida de quem permanece em comunhão com Deus. Número 3. Dons espirituais, conhecimento e boas obras. Número 4. Quando aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Número 5. O fruto do Espírito nos torna semelhantes a Cristo e mostra quem somos. Para você que ficou aqui comigo até agora, rápida palavra para distinguir dons espirituais e o fruto do Espírito. Os dons espirituais vêm da parte do Senhor. O Senhor, o cristão, ele é batizado com o Espírito Santo e o Senhor dá a ele os dons espirituais, dom de discernir línguas, dom de falar em línguas, dom de profecia. Isso aí vem da parte do Senhor, vem do céu. E o fruto do Espírito é aquilo que é o caráter que o Espírito Santo me transforma. E o que ele põe em mim? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Todas essas questões que está aqui na resposta da número 1. Então, o que é isso? Isso é o fruto do Espírito, é o caráter. O fruto do Espírito é de homem para com o outro homem, né? Para com a mulher, né? A raça humana. Né? Nós, é claro, nós amamos ao Senhor, mas aqui o fruto do Espírito dá mais a ideia de convivência, o nosso cotidiano. Eu tenho que, por exemplo, dar um exemplificar aqui. A pessoa está na igreja, fala em línguas, ele tem os dons do Espírito, né? Ele é batizado com o Espírito Santo, ele já começa por ali. E o que é ter o fruto do Espírito? É não provocar uma guerra, por exemplo, porque está fazendo fofoca, está usando a mesma língua que estava falando em línguas lá na igreja, agora está usando a língua para fazer fofoca do irmão, da irmã. Isso vai criar o quê? Um conflito. Então acabou a mansidão, acabou a benignidade, acabou a paz, porque está fazendo fofoca. Então o fruto do Espírito ele tem mais a ver com o cotidiano entre sociedade. Não que nós não venhamos fazer isso na igreja também, nós também devemos ter o fruto do Espírito também na igreja. Mas essa é aqui a base principal da diferença. E o amor é o caminho mais excelente. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical e, se Deus permitir, eu vejo você no próximo trimestre. E não se esqueça, quem faz a escola é o aluno. Tchau!